Olá, meus amigos, quanta alegria mais uma vez estarmos reunidos em nome do Cristo Jesus para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 17 de junho de 2022, e é sempre motivo de muita alegria essa oportunidade que Jesus nos dá de estarmos aqui juntos estudando e termos assim a honra e mais uma alegria podermos compartilhar com todos vocês que acompanham pelo canal do EOS Manaus. Hoje nós estamos aí em muitas plataformas, né? Nós temos a Rádio Manaus de Estudo Espírita, temos os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná que também estão transmitindo, estamos pelo Spotify, todas de áudio, olha, todas a Lúcia está aqui presente dizendo, tia, todas as de áudio já estão aí, o trabalho do EOS Manaus, esse trabalho do Cristo, é o trabalho realmente para, como disse um espírito, a tia Conceição, hoje nós não necessitamos mais da divulgação da doutrina, ela já está divulgada, nós precisamos da divulgação do consolo. Então, doutrina todo mundo sabe o que é, mas o consolo dela nem sempre. Então, talvez seja o trabalho do EOS, porque as obras espíritas, ela vai nos consolando e nos dando a diretriz, né? Lembrando as lições do nosso Senhor Jesus. Então, o Wesley está aqui ao meu lado, pai desses últimos anos, né, Wesley? Super pai. Ele vai fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido Deus, Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos essas obras que nos dignificam, que também nos mostram o caminho, que nos mostra o que devemos fazer, nos mostra não errarmos mais os mesmos erros que há milênios estamos errando. Que possamos internalizar e modificar a nossa conduta diária, modificar a nossa conduta no pensamento, para que assim, quem sabe, um dia possamos galgar na escada evolutiva. Muito obrigado, Senhor Deus, hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, vimos Tassiano e Basílio conversando, não nos esquecendo que corre o ano de 250 depois de Cristo, onde os cristãos ainda são perseguidos, agora mais acirradamente, porque mudou o império, né? E é um que não gosta dos cristãos, não tem nem tolerância. E ele está conversando, o Tassiano, com o Basílio, e o Basílio dizendo para ele que andou no Egito, na Índia, na Pérsia, falando de outras vidas, falando de fraternidade, e o Tassiano já está achando que ele parece muito com Quinto Vá. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Temos aqui ao nosso lado o Wesley, que irá emprestar sua voz para o Basílio, e o nosso jovem Igor, que irá emprestar sua voz para o Tassiano. Basílio era um autêntico sucessor de Quinto Vá. E a gente pensa assim, por que um sucessor, né? A fala, porque, gente, a fala do amor é a mesma. A fala das lições morais são as mesmas. Então mudam os rostos, mas a fala é autêntica, as falas são as mesmas. Então quantos palestrantes a gente não escuta, mas a gente vê que o tema central é o mesmo. Não é verdade? Basílio, nós vamos descobrir daqui a pouquinho que é cristão, né? E a fala do Cristo é a mesma, porque a fala é do Cristo, nós apenas replicamos. Admitiu que o novo amigo estaria igualmente impregnado da mística dos nazarenos, mas detestava ainda o cristianismo para fazer qualquer pergunta. Para ele, as divindades olímpicas deveriam ser obrigatoriamente objeto de exclusiva adoração.
anos antes, teria explodido em considerações rudes e contundentes. Mas o sofrimento moral lhe havia alterado o modo de ser e, no fundo, não desejava desfazer tão bela amizade. Aí a gente acha que o sofrimento não é bom? O sofrimento moral é um excelente buril para que possa realmente fazer o trabalho da lapidação e aí esse diamante começar a surgir, né? Tirando esse carvão. E ele tinha também um outro interesse, não perder a amizade de Basílio, porque lembra do grande interesse dele por quem? Pela Lívia. Lívia ser a professora. Não? Por essa razão, procurou desviar o entendimento e, fixando no aspecto filosófico, inquiriu Tassiano. Julgas então que já vivemos outras vidas? Que já respiramos juntos em outros climas? O velho, bem-humorado, afirmou, convicto. Não tenho qualquer dúvida, e assevero ainda mais, que ninguém se encontra sem objetivo. A simpatia ou a antipatia não se faz em um minuto. São obras do tempo. A confiança em que nos entendemos, os laços de afeição que nos aproximam desde ontem, não constituem simples eventualidade. O acaso não existe. Certamente, forças superiores e intangíveis nos reúnem de novo para algum trabalho a realizar. Procedemos do passado, assim como o dia de hoje é a continuação do dia de ontem, na sequência das horas. Na Terra, experimentamos e somos experimentados, em marcha constante para outras esferas, e, de mundo em mundo, como de degrau a degrau, alcançaremos a gloriosa imortalidade. Esse é um dos pontos que a gente sempre tem que avaliar sobre a reencarnação. Olha só, Tassiano perguntou, julgas então que já vivemos outras vidas? Que já respiramos juntos outros climas? Eles não têm dúvida alguma. Vocês têm dúvida? Não. Quando você estuda o livro A Caminho da Luz, lá o Emmanuel vai explicar que quem trouxe essas informações foram quem? Não só os hindus, como os egípcios. A ideia da reencarnação. A palavra não existia, mas o conceito sim. Até o concílio de Constantino tinha essa ideia da reencarnação, do nascer de novo. Só, não com este nome, como bem a tia falou. Mas só que no concílio, através de conchaves e tudo mais, isso foi tirado. É considerado pecado mortal. Isso não existe. A nossa querida amiga Narumi, nossa jovem, estava a perguntar, tia, em que momento, porque eles estão falando em reencarnação e de repente teve um momento da história que tudo desapareceu. E aí a gente aqui em grupo lembramos da Teodora, que tem uma palestra do nosso irmão Raul Teixeira, ele dá uma aula maravilhosa falando da Teodora, que foi a imperatriz. Aí eu vou pedir para a nossa amiga Aramita aqui a Carla, fazer uma leitura, para a gente ter uma leve ideia desse movimento da Teodora para retirar essa crença da reencarnação, que não é uma crença, é uma lei. A palavra reencarnação foi criada por Kardec, essa palavra ela não existia. O fenômeno sim, isso faz parte, é uma realidade, isso aí não é crença, é lei, essa lei sempre existiu, mas a palavra foi criada por Kardec. Aí vamos ver o movimento da Teodora, em que período teve que desaparecer totalmente. Foi no Concílio Ecumênico de Constantinopla que a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. E, na verdade, o que foi condenado nesse concílio não foi bem a reencarnação, mas a doutrina da pré-existência do espírito, ou seja, a existência do espírito antes da concepção do corpo no útero materno. Teodora foi imperatriz do Império Bizantino a partir de 527 d.C. a 548. Ela influenciou muito o marido, as decisões políticas de Justiniano I.
Teodora, imperatriz bizantina, esposa do imperador Justiniano I, provavelmente foi a mulher mais poderosa da história bizantina. Então, hoje, isso foi retirado totalmente. Reencarnação, para nós espíritos, é algo inconteste. É algo que não tem o que contestar, né? É uma lei. E não são só os espíritas que reencarnam. A reencarnação é uma lei do universo. E todos nós estamos submetidos a essa lei. Espírita, não espírita, católico, seja o que for. Isso faz parte do processo de evolução do planeta. Vocês acreditam nisso? Sim. Vocês colocam em prática isso? Não sei. Não. Porque eles dizem, eu tenho certeza de viver outras vidas, tá? E no dia a dia, como é que você lidar com isso? Não tenho qualquer dúvida, e assevero ainda mais, que ninguém se encontra sem objetivo. Aí a primeira pergunta, qual é o meu objetivo? Primeira pergunta, encarnei para quê? A simpatia ou a antipatia não se fazem num minuto. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos nos perceber com o quê? Que a antipatia ou a simpatia pode ser resultado de uma encarnação anterior? Pode, mas pode também ser a repulsão de um espírito por o outro num processo de evolução. Então, por exemplo, um espírito perverso, na presença de um espírito nobre, ele não se sente bem, ele repudia, ele sente um mal-estar, entendeste? Com a presença, ele se irrita, inclusive. Então, isso não teria nada a ver com o processo da reencarnação anterior, mas a conduta daquele espírito nessa encarnação, se incomoda. Isso a gente vê no mundo dos encarnados. Eu não gosto de ti, não, tu é muito certinha, me irrita. Já se depararam com uma situação dessa? Então, isso acontece. Então, não é um processo de reencarnação, é um processo de vibração, realmente, que é uma repulsão. Porque a gente vibra. Todos nós vibramos. Para nós estamos estudando a Missionário da Luz, a Epífise, a gente consegue entender isso perfeitamente, tá bom? São obras do tempo, essa antipatia e simpatia. Então, aqui ele está se reportando diretamente à reencarnação. E essa antipatia e simpatia é dentro de casa também. A gente tem filhos que repudiam o pai, a mãe que repudia uma filha, um filho, que não sente afinidade, é uma confusão, é um conflito muito grande. A confiança com que nos entendemos, os laços de afeição que nos aproximam desde ontem não constituem simples eventualidades. O acaso, ele não existe. Certamente forças superiores e intangíveis nos reúnem de novo para algum trabalho a realizar. Interessante diz, procedemos do passado, assim como o dia de hoje é a continuação do de ontem na sequência das horas. Na Terra experimentamos e somos experimentados, em marcha constante para outras esferas e de mundo em mundo com degrau a degrau. Isso que a gente tem que entender. Sabe aquele momento que tu está ali na tua vida, chega um momento naquele dia, num dia determinado, em que você se vê numa condição de eu estou sendo testado. Que o teste chega assim, ó, pá, e você tem a oportunidade ali, porque uma coisa é você não tem escolha, tá? Isso aí é expiação, você não tem escolha, vai ter que fazer. Mas existem momentos que você pode escolher fazer ou não fazer, dar ou não dar. Você tem a escolha ali, ou você se finge de morto, ou você escolhe. Então, esse é um movimento. Então, isso daí, esse momento de escolha, mostra se nós estamos progredindo ou se nós estamos parados. Por isso que ele diz, procedemos do passado, assim como o dia de hoje é. Na Terra, experimentamos e somos experimentados. A todo momento. É o teste. Vamos ver, Conceição. Quanto que tu vais tirar nessa nota? Tu vais passar por isso, isso e isso, vai estar numa situação assim decisiva. Tu poderá soltar ou não. E que provações são essas? De ordem material, algumas vezes. Depende do que a gente precisa.
Conceição é muito apegada às coisas. Ela tem uma garrafa que ela ama. Aí, de repente, chegou uma nova garrafa para ela. Ela agora tem 2 garrafas. E, de repente, apareceu alguém precisando de uma garrafa. E a pessoa, coincidentemente, a pessoa chega. Nossa, estou precisando tanto de uma garrafa. A Conceição poderá se fingir de morta, olhando para um lado para o outro. Ou a Conceição poderá dizer, poxa, que pena, né? Você está precisando. É difícil, mas eu acho que tem no lugar tal para comprar. Eu vou até dar uma olhadinha para ti. Ou então a Conceição pode se remoer toda e lá no fundo da alma e dizer, eu tenho uma para te dar. Mas é uma luta ainda. Então, muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, porque os nossos testes são esses pequeninos. Lembra quando o Emmanuel fala em cruz de palha? Os nossos testes são esses testes mesquinhos ainda. Quando nós conseguirmos superar esses testes mesquinhos, aí a vida vai nos chamar a testes grandiosos de ordem moral. Entende? Então, somos experimentados em marcha constante para outras esferas e, de mundo em mundo, como de degrau a degrau, alcançaremos a gloriosa imortalidade. Porque aquela pessoa que chegou para falar que estava justamente precisando de uma garrafinha não foi um mero acaso. Ela foi levada para que eu pudesse fazer o teste. As considerações transcendentes, de certo, iriam longe. Mas Lívia e Blandina surgiram de súbito e os convidaram prazenteiras para um leve repasto de frutas e refresco. Os 2 amigos aqueceram contentes. Tassiano, naquela segunda noite de palestras, mostrava-se mais alegre, mais expansivo. Reportou-se ao contentamento da filhinha, na expectativa de afeiçoar-se mais intimamente à mestra, e comentou os planos que ele mesmo delineara, feliz. Basílio passaria a residir numa casa próxima da Vila Vetúrio, onde o afinador encontraria amplos recursos para instalar-se condignamente com a filha. Estariam todos, desse modo, em permanente comunhão. E o entusiasmo, que é sempre o responsável pelos milagres da alegria, materializou o projeto sem perda de tempo. Olha aí o entusiasmo, gente. Numa semana, verificou-se a desejada alteração. Pequeno sítio foi alugado para o filósofo e a primeira manhã de passeio para Tassiano, Lívia e Blandina despertou numa admirável festa de luz. O bosque orvalhado era fartamente percorrido por brisas frescas que perpassavam pelas flores, carreando-lhes o perfume para longe. Aves delicadas atitavam, né? Ou seja, cantavam, piavam, tá? E gorjeavam nas árvores esguias e ramalhosas que se mantinham verdes e lindas, como ofertas vivas da terra ao céu sem nuvens. Enquanto a menina, corada de sol, perseguia, curiosa, um grupo de borboletas, Tassiano parou à frente de um ninho cheio de filhotes implumes, ou seja, sem penas, e, mostrando-o à companheira de excursão, exclamou, emocionado. Cenas do próximo capítulo. Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga. E se Deus nos permitir, até o próximo encontro.